tecnologia. E se da roda eu avançasse para o moinho? O moinho, movido pelo vento, movido pela água, que faz a força de muitos búfalos, de muitos touros, de muitos cavalos, e que trabalha dia e noite, sem dormir, enquanto eu durmo, a ferramenta trabalha por mim. E se do moinho que roda, 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 eu pudesse evoluir para o sequestro e a dominação do átomo, do núcleo do átomo, da parte antes considerada indivisível de cada coisa. E se eu pego não a coisa, mas a parte antes considerada indivisível, invisível da coisa, e ponho essa fonte, matéria-prima de toda e qualquer matéria e energia, o átomo, se eu coloco o átomo a meu serviço, e se eu transformar o átomo em uma ferramenta, foi isso que Michael Faraday fez na primeira metade do século XIX, em Londres. Morei numa rua lá, que chamava Michael Faraday, rua número 75. E é por isso que eu sei dessa coisa. Você acha que um historiador ia saber de física? Foi lá, na rua em que morei em Londres, em 2003, 2004 e começo de 2005, em que Michael Faraday, um rapaz do mesmo nome, escravizou e transformou em ferramentas para os sapiens os átomos, os elétrons. Até então, havia milhões de homens da minha cor que eram escravos. Mas a Inglaterra não precisava mais deles. Os ingleses não precisavam mais deles. Óbvio que não foi só uma questão de tecnologia e de economia. Todos sabem que não sou marxista. Óbvio que, como em quase tudo nas ciências exatas, nas ciências biológicas, são sistêmicos. Não é um elemento, não é um fator, não é um órgão que faz o sistema respiratório, são vários órgãos. Assim como você não respira só por um ponto, devido a um fator, há em quase todas as ciências um consenso de que os fatores, a realidade é multifatorial, é multicausal. E a história não é diferente. Então, meu argumento e redação, texto, palavra, nada mais são do que argumentos. O argumento é o uso da palavra enquanto ferramenta. Ferramenta de convencimento. E eu vou usar a palavra agora como uma ferramenta. A palavra como tecnologia. Se ela é ferramenta e tecnologia é ferramenta, logo a palavra é uma tecnologia. E a minha tecnologia, a palavra, a ferramenta, da maneira que eu faço, a técnica, e isso é o texto que você fará, pode te convencer. E esse convencimento que eu quero que você tenha agora, porque eu acredito que isso vai ser bom para coisas não abstratas na sua vida, como uma carreira universitária, um bom emprego, o futuro de relacionamentos de trabalho e de não trabalho. O que eu tenho a te dizer é que essas ferramentas, essa tecnologia, que na pré-história, quando eu penso tecnologia como ferramenta, eu posso entender a revolução neolítica. Não é isso que você estudou no ensino médio? Não decore, pense. Não decore, pense. Não é isso que você estudou no ensino médio? Revolução neolítica. Do paleolítico para o neolítico. E o ser humano, o sapiens, passou a ser de caçador, coletor, a sedentário, nômade a sedentário.
a agricultura e a pecuária. Mas só foi possível essa revolução agrícola graças a uma revolução tecnológica. Não haveria revolução agrícola só com pedra lascada. Eu sei que você tem técnicas de plantio, ou fazer a sua hortinha de marihuana, sua hortinha de alface, ou até o seu pai, ou um tio, ou um avô que plantava cana de açúcar, ou que planta ainda hoje capim. Há toda uma técnica para fazer o milho, a soja, o feijão. Mas não é só técnica, é também a matter of technology. You have to have tools, instrumentos que você vai utilizar para ferramentas para fazer a mudança. A primeira revolução, de acordo com o ensino médio, isso já está sendo revisado, falarei disso numa outra aula, é a revolução neolítica. E não haveria essa revolução neolítica sem a revolução tecnológica, sem a ferramenta da pedra lascada para a pedra polida, do Homo sapiens nômade para o Homo sapiens, desculpa, estou pensando em inglês, Homo sapiens sedentário, do caçador-coletor para a pecuária e a agricultura, que permite o surgimento de cidades que permitem o surgimento de reinos, reinos que um dominando outros levam ao surgimento de impérios, impérios que em guerra põem para mover a roda da história. História que no século XVIII conhece uma outra revolução, não a neolítica, a industrial, que na sua primeira etapa usou o calor, energia térmica em movimento, como força para substituir os músculos. E que na sua segunda, com Faraday, de quem há pouco falei, escraviza os elétrons. E ao escravizar elétrons, não milhões, como eram os meus ancestrais de homens, tampouco bilhões. Os ingleses agora só podiam lutar contra a escravidão de homens com a minha cor e da cor do Carlos André, porque eles haviam, graças a Michael Faraday, escravizado seres sem cor, elétrons, a eletricidade, a mais potente ferramenta até então a serviço da nossa espécie. No entanto, seja o calor de Faraday, seja o calor da primeira revolução, etapa da revolução industrial, sejam os elétrons da eletricidade de Michael Faraday, da segunda revolução industrial, continuava sendo uma coisa de energia, seja a vapor, seja eletricidade elétrica. E a energia foi uma ferramenta, ou foram a energia do calor e a energia elétrica, tecnologias, ferramentas usadas para expandir a energia do corpo dos sapiens. Até que uma outra revolução tecnológica ocorreu. Seu pai talvez já fosse nascido nos anos 70, não muito longe daqui, onde eu estou agora. Uma revolução baseada em areia. Curioso? Dizem que quando você quer escrever algo que dure para sempre, que você não deve escrever na areia. Sobretudo na areia da praia, porque vem a onda e cobre tudo. No entanto, dizem que você deve escrever na pedra. Pedra e areia passam a ser dualidades, ou elementos de uma dualidade, e na qual uma significa algo menos precioso, menos valioso, menos duradouro. A areia é a parte desfavorecida,
menos duradoura. A pedra é a parte mais duradoura. No entanto, na revolução que aconteceu na Califórnia, na mais recente revolução tecnológica, a revolução que trouxe a internet, que trouxe os aplicativos, WhatsApp, por exemplo, Skype, e-mail, e que possibilita eu trabalhar aí numa cidadezinha, numa cidade do Brasil, do interior do Brasil. Aqui, numa cidadezinha, aqui sim, 32 mil habitantes, no interior dos Estados Unidos, é essa ferramenta chamada internet. I think you know that all this technology has just one beginning. Sand, areia, o silício. E foi lá no Vale do Silício que o grão de areia superou a pedra, tanto lascada quanto polida. Curioso que a revolução da internet, da ICT, I de information, C de communication e T de technology, ICT. As tecnologias de informação e comunicação. Eu estou me comunicando com você, eu estou te passando informação e estamos usando uma ferramenta, tecnologia, internet. Nasceu do silício, nasceu da areia. Essa é uma história de como o grão de areia venceu a pedra. Mas Neide, você disse que ia falar de tecnologia e política. Você só falou de tecnologia. Hey, muito simples. É uma aula de 30 minutos. Eu gastei 26 minutos e 48 segundos. Então eu só tenho um pouco mais de 3 minutos. 10% dos 30 minutos para falar de política. É porque, na verdade, essa primazia do tempo, 90% para a tecnologia, foi apenas para te ensinar na prática uma coisa: a tecnologia superará a política. Sobretudo as novas tecnologias. E é por isso que um dos temas dos concursos, dos vestibulares, do Enem, de redação ou de outras provas, pode ser o impacto das novas tecnologias da internet na fator político mais importante da história do Brasil contemporâneo, as eleições de 2018. Bolsonaro teria menos chances se fosse apenas na TV, o campo de batalha. But friends, the real battlefield is not going to be on TV. The real battlefield is going to be or wherever you can have access to internet, wherever you can have access to WhatsApp groups, wherever you can have access to Facebook. The new technology, you're going to use a new language. I'm not talking about English. Eu estou falando da linguagem, da ferramenta, das mídias e redes sociais. Talvez nenhum fato político na história do Brasil tenha sido mais importante, ou seja, mais importante para o nosso futuro, do que o que está por vir, as eleições. E nenhum fato será mais importante para essas eleições do que as ferramentas utilizadas, do que a tecnologia. A política se dobrará às ferramentas. Os fins servirão aos meios. Muito obrigado. See you soon.